O 8 de janeiro é uma data que nos preocupa muito aqui no Meteoro. Vocês sabem exatamente o que a gente pensa, né? E eu acho que eu falo por todo o nosso coletivo aqui de comunicadores e artistas. O que a gente pensa? Que a partir dali se firmou no Brasil uma oportunidade para interromper um determinado ciclo de golpes que vale desde a proclamação da República. A gente fica um pouco insatisfeito porque não percebe, nem na sociedade, nem nos altos escalões da política, a preocupação que a gente tem com o próximo golpe que pode vir. Esse é o tema da nossa mesa aqui hoje. Eu estou muito bem acompanhado. Quero agradecer o professor Nelson por estar aqui. O Nelson ele é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, tem mestrado e doutorado em Sociologia pela USP e coordena um grupo de pesquisas chamado Mídia Culturas, Poder e Sociedade. Nelson, obrigado por estar aqui, tá? Representando a minha gloriosa, minha querida, minha maravilhosa, adorada Universidade Federal do Paraná. Eu que agradeço o convite e, bom, representar a universidade é meio pesado, né? Mas espero poder participar de forma produtiva. Eu sempre falo da universidade desse jeito, professor, porque para algumas pessoas a instituição que salva é a igreja. Uhum. E eu respeito isso pra caramba, tá? Mas para mim a instituição salvadora foi a universidade. Eu vim num contexto assim meio ferrado, entendeu? Cheguei ali, aprendi um ofício e estamos aqui agora. Então, muito obrigado, Universidade Federal do Paraná, não apenas por nos ceder o Nelson, mas também por me encaminhar na vida. Quem mais está com a gente? Teobaldo, cadê ele? Olha lá, ó, Fernando Frias, formado em História, lá pela USP, mestrando em História da Arte pela Unifesp, lá no campus de Guarulhos. Hoje está participando aí do MAR, só que esse MAR, rapaz, é com 2 As. Mídia, Afeto, Arte e Resistência. Um grupo de estudos de guerras culturais, né? Interessantíssima aí a área do professor Fernando. Muito obrigado, viu, Fernando, por estar com a gente aqui também, representando aí a nossa Universidade de São Paulo. Eu que agradeço, Álvaro. Boa tarde ao professor Nelson e reitero a defesa das universidades públicas. Universidade pública gratuita e de qualidade. Sem isso, eu estava ferrado na vida, Fernando. Ferrado mesmo. Não estou brincando. Sim. Idem. Nossa. Mas vamos lá. Eu abri aqui dizendo... Só retribuir a saudação. Boa tarde, Fernando, e espero que a gente possa interagir bem aqui durante esse período. Maravilha. Nelson, eu abri aqui revelando a nossa preocupação, né, com a possibilidade de um novo golpe, né? A gente sabe desse conceito muito caro aos militares, para mim nem tanto, de aproximações sucessivas. Então, a cada vez você faz uma tentativa mais efusiva que a anterior, até que você eventualmente chega lá, né? A gente não pode ver uma outra aproximação assim no futuro, se a gente não fizer nada, porque a gente dá o bolsonarismo como derrotado, a gente tira sarro aí das manifestações que estão acontecendo, né? Mas o Bolsonaro reuniu 185 mil, dia desses aí, para erguer cartaz, fecha STF, puxa pela capa lá de dentro o ministro do Supremo, entendeu? E vai ter outra manifestação. O cara está emendando uma manifestação na outra. Quer dizer, é um movimento com causas, com bandeiras que ofendem a Constituição diretamente, né? Ninguém pode ir para a rua para pedir fechamento da Suprema Corte, para tentar mudar o regime vigente através da violência, e a gente está tolerando isso como sociedade, professor. Então, meu depoimento assim, é de um cidadão preocupado, entendeu? Agora, como é que avalia o pesquisador? Aí que eu quero saber, pô. Bom, primeiro eu devo esclarecer, né, que eu dou aula de ciência política, principalmente introdução à ciência política. Faço pesquisas mais na sociologia, algumas também na ciência política no passado, né? Não sou um pesquisador do 8 de janeiro ou do golpe, golpes anteriores ou tentativas de golpe, né? Mas, claro, tenho observado, tenho lido algumas coisas e como todo mundo, tenho algumas opiniões, né? Olhando assim de uma maneira mais otimista, eu considero que o evento do 8 de janeiro e os desdobramentos posteriores até hoje, eles, eu acho que mais fortaleceram as instituições democráticas do que enfraqueceram, né? Olhando assim de uma forma mais direta, mais crua, foi um ensaio muito mal elaborado, muito mal enjambrado e que fracassou,
fracassou redondamente, né? E serviu de alerta, né? Eu acho que a principal instituição que deve tratar do problema é o Supremo Tribunal Federal, e tem tratado, né? Tem tratado, eu vejo até que com o rigor necessário, né? Então, esse olhar otimista, né? O olhar pessimista é que, como você relatou, infelizmente, tem uma parcela da população que não quer compreender, né, o significado da democracia, o valor da democracia, o risco, mais do que o risco, né, a certeza de que nós cairíamos numa barbárie sem os princípios democráticos, sem a sociedade democrática, e ficar acenando, né, para militares ou fascistas, seja o que for, com a expectativa de que eles venham salvá-los, não se sabe de quê, né? Não se sabe de quê, e quando, na verdade, ao invés de salvar alguém, esse caminho colocaria a todos numa barbárie, né? Esse é o termo, né? Então, acho que de início, eu acho que essa é a consideração, né? Fernando, deixa eu te contar aqui a minha história pessoal do 8 do 1. Eu acho que esse 8 do 1 tinha que ser mais ou menos como o 11 de setembro, no sentido de que todo mundo tem uma memória pessoal, individual, né, ligada a esse grande acontecimento coletivo, né? E eu estava aqui em casa, estava recebendo aqui alguns amigos e tal, e quando eu comecei a ver aquilo, tive que ligar a TV no noticiário, fui acompanhando ali assim, assoberbado, né, preocupadíssimo, e revelei minha preocupação ali para uma dessas pessoas que me disse assim, não, Álvaro, isso aí é só essa arquitetura modernista que só tem em Brasília. Ninguém liga para isso aí, daqui a pouco tá tudo normal mesmo. E eu fiquei meio contrariado com o que eu ouvi, Fernando. E para mim, eu sei, eu tô falando da minha experiência empírica, direta, né? Mas é uma demonstração assim de como parte da sociedade, mesmo aquela parte que acredita na democracia liberal e que é só continuidade, como ela vê esse episódio, assim, sabe? Uma coisa menor. Eu, assim, como historiador, eu tenho sempre o hábito de pensar o passado e o presente, né? Eu sempre gosto de dizer que a sociedade brasileira, né, em sua longa duração histórica, foi formada na escravidão, né? Então, nós temos um passivo colonial, né? E esse passivo colonial, você tem forças conservadoras que estão aí, né? Enfim, que elas estão sempre preservadas, ou tem sempre, de certo modo, um resto, uma sobra, assim, que fica dessas forças conservadoras, né? O Brodel chamava das prisões de longa duração. Eu acho que no Brasil, essas forças conservadoras estão sempre, enfim, presentes, né? E eu acho que foi assim no integralismo, lá atrás, nos anos 30, e, assim, se a gente pensar nos anos 80, a gente tinha o malufismo, enfim, o próprio tucanismo que se transformou, né, que se transformou numa força à direita, hoje está quase na extrema direita, né? Eu acho que o bolsonarismo ele vem dessas forças conservadoras e reacionárias, né? Só para tentar chegar na sua resposta, né? O 8 de janeiro, acho que ele já vinha sendo programado, né? Quem estuda as redes sociais ou quem vê a movimentação, os acampamentos, né, dos bolsonaristas, né, o pessoal que fazia oração para Deus, ou uma coisa meio salvacionista, né, o exército. Antes era o judiciário, né, que era o partido da ordem, né, o partido da toga, para usar a expressão de um artigo do professor Lincoln Seco. Hoje é o partido da ordem, né? O partido da ordem é o exército, né? Enfim, as forças armadas de um modo geral. Então, essa movimentação, eu acho que já era, de certo modo, uma bola cantada, né? E aí, hoje, né, se diz que tinha fontes, enfim, que tinham a informação que alguma coisa ia acontecer.
né? Ainda mais depois, né, do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que a extrema-direita, aliás, a gente chama de extrema-direita, mas a gente pode chamar de fascismo, né? Acho que tem uma internacional fascista, né? E eu acho que isso e tem uma mímese dessa internacional fascista que, de certo modo, elas agem de modo coordenado, né? Mas com a singularidade de cada país. Uma coisa nos Estados Unidos, com o Partido Republicano, supremacistas brancos e etc. Na França, com a Marine Le Pen, na Itália, o Orbán, e aqui é o bolsonarismo, mas eles se conversam, né? Então, de certo modo, eu acho que havia uma movimentação que já estava nos acampamentos, né, no próprio dia, na própria eleição, né, do Lula, antes da posse, né, bloqueio de estradas, alguma coisa ia acontecer, né? E eu acho que a gente na esquerda fica muito às vezes numa defensiva e aí é uma defesa muito da institucionalidade, né, ou da democracia liberal. Tudo bem, eu acho que as instituições, elas devem ser aprimoradas, mas de certo modo acho que o Brasil, né, tem um déficit democrático, né, uma democracia eleitoral, está longe de ser uma democracia de direitos, mesmo com a Constituição de 88, né? E foi assim, pensando um pouco nisso que nós, né, lá o grupo de estudos de guerras culturais, coordenado pelo professor Pedro Arantes, aliás, agradeço muito o professor, que foi por intermédio dele que eu participei do livro, enfim, a gente pensou esse 8 de janeiro, né, em uma feliz expressão do professor Thales Absaber, né, uma historiografia do acontecimento, né? Qual é a transformação? O que mudou, né? Eu acho que o que mudou foi que tem um espelhamento aí, né? Eu que sou velhinha, eu me lembro do movimento das diretas já, eu me lembro também das greves, né? Eu me lembro, enfim, grandes manifestações da esquerda sempre às ruas, né? Enfim, movimentos de massa, como foi na luta pela redemocratização, né? E hoje, quem faz esse movimento? É a extrema-direita. É a extrema-direita que faz. Eu não vou entrar no debate de fascismo histórico, né, fascismo contemporâneo, né? O fascismo histórico também tinha esse movimento de massa, se a gente pensar os casos da Alemanha e da Itália, enfim. Mas hoje, quem faz essa movimentação é a extrema-direita. A esquerda ficou recuada como gestora, né? Como gestora pública da ordem capitalista. Né? E aí nós nos contentamos com um reformismo fraco, para usar a expressão do professor André Singer. Nós nos contentamos com migalhas. Tudo bem, houve avanços, ninguém nega a importância desses avanços, ninguém nega a democracia, né? Mas eu acho que a esquerda perdeu o seu horizonte de transformação, né? E no livro a gente tenta trabalhar um pouco com esse jogo de inversões, né? A partir das imagens, né? A partir de como a direita também se apropriou das imagens, né? Tem uma parte do livro que a gente tenta trabalhar as imagens, uma contraposição entre os black blocs, né? Que tinham, assim, eram mais radicais nas manifestações, enfim, em junho, enfim, mas não só, né, que destruiu os símbolos do capitalismo. Não vou entrar numa questão se isso é certo ou errado, mas, enfim, havia uma radicalidade, né? E houve por parte dessa extrema-direita uma mímese, no sentido de a bandeira amarela, a indumentária, né? A gente até brinca, Yellow Green Bloc, né? Então, houve um jogo de inversões, de espelhamentos, né? Da extrema-direita radicalizar no sentido de um horizonte de transformação radical e, ao mesmo tempo, regressivo. Por que regressivo? Porque a transformação de um Estado máfia e de um regime ultraliberal, né?
de um regime ultraliberal que destrói todos os direitos sociais, inclusive a Constituição de 88, mas não só, todos os direitos sociais, né? O mantra neoliberal, enfim, que hoje o pessoal, Mises, Bridgman, né? Em você é o empreendedor de si mesmo, né? Então, isso é uma questão que a gente quis trabalhar no livro, né? Isso é uma das questões, esse jogo de inversões, né? A partir das imagens, né? E como Brasília foi tomada, né? A gente nunca chegou perto de tomar Brasília, né? A gente nunca chegou perto de... Assim, o máximo em junho foi ali perto de Itamaraty, no Espelho d'Água, mas de invadir, assim, nem na redemocratização, nem nas marchas do MST, e também nós fomos sempre, a esquerda, eu digo nós, né, fomos sempre muito reprimidos, né? A repressão sempre foi brutal, né? E nunca conseguimos, assim, né, excursões, eu lembro de colegas que iam a Brasília, às vezes na greve das federais, né? Cavalaria, enfim, era sempre brutal a repressão, né? E eles conseguiram, a gente sabe como eles conseguiram, enfim, mas eles conseguiram, eles radicalizaram no sentido de, olha, nós vamos tomar o poder, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que levar em conta. E como você disse, Álvaro, dos 185 mil, o bolsonarismo não está morto, né? A gente está tendo agora uma contraofensiva dessa internacional fascista, com Elon Musk, enfim, uma comissão de deputados que foi lá no Congresso dos Estados Unidos falar que o Brasil é uma ditadura, né? E isso tende a piorar com o Trump, né? Isso tende a piorar com o Trump, né? Que provavelmente ele vai ser eleito. Então, essa internacional fascista, a esquerda ainda não conseguiu em termos de práticas políticas, em termos de uma nova linguagem tecnológica, uma nova linguagem, aliás, o Meteoro é uma exceção, Galãs Feios, tem o ICR, enfim, mas a gente é muito pouco ainda perto do exército que a extrema-direita, essa internacional fascista tem. Né? E me permita um parênteses ou adendo, muito pobre também. Exatamente. Você tem uma extrema... muito verdade. Pobre também. Você tem você tem uma extrema-direita, um fascismo popular, que eu acho... Mas esse fascismo popular também é da história brasileira. A gente tem que... A cultura do linchamento, enfim, também tem um pouco nessa história brasileira, né? Mas esse fascismo popular, eu acho que ele está muito atrelado à questão do avanço do neopentecostalismo, né? Que tem uma praxis política muito forte nas periferias, né? Mas não só, eu acho que também tem outros elementos, né? Elementos de um horizonte de expectativas cada vez mais decrescentes e de a esquerda não conseguir oferecer nada, né? E a extrema-direita com um discurso demagógico, mas que consegue atingir, né? E aí trabalhar com uma questão dos afetos, né? E consegue atingir, soma-se a isso, mais a teologia da prosperidade, e aí tem um coquetel, né? E a gente está muito na defensiva, né? E depois, assim, se o professor quiser complementar, eu também gostaria de fazer um comentário dessa reação do Supremo. Perfeito. Não posso deixar, Nelson, de ir nessa direção aí das articulações dessa internacional fascista, para mencionar ali o termo do professor Fernando, né? Eu acho um contrassenso que a galera que fala em erguer muro seja tão competente na hora de fazer articulações internacionais. Nesse exato momento, a gente tem um grande empresário, celebradíssimo por muita gente, chamando o Brasil de ditadura. Enquanto é um empresário, é até bonitinho, é até engraçado. A hora que for uma autoridade do Estado norte-americano, com a qual ele tem contato, aliás, estava metido aí em financiamento de campanha do Donald Trump, dia desses, estava uma reunião, isso é um fato, né? Começa a ficar perigoso. Então, professor, não quero ser o sensacionalista aqui, mas às vezes me dá medo que alguém venha aqui me trazer democracia, entendeu?
Desculpa, eu não entendi. Medo de... De que alguém venha aqui me trazer democracia. Entende? Não foram levar a democracia lá para o Oriente Médio? Não ficou legal. Tá. Entendeu? Enfim, esse contexto internacional é complexo, né? De tantos conteúdos que o Fernando trouxe, tantos conteúdos interessantes, né? Eu fiquei refletindo no seguinte, né? A minha primeira fala, né, foi no sentido de que esse golpe, digamos, infelizmente tradicional, né, das Américas e de outros lugares, né? Então, se bate na porta dos quartéis e os militares vêm. Esse tipo de coisa, por vários fatores, entre eles o evento 8 de janeiro, eu acho que não cabe mais, né? Eu acho pouco provável que venha a acontecer. Mas o problema são os pequenos golpes, né? São os golpes cotidianos, né? As forças que se articulam e a conjuntura que favorece a essas forças reacionárias, né? Seja de segurança local, desde uma guarda municipal até a polícia militar, e outros tipos de forças que são repressivas e com viés antidemocrático e até mesmo fascista, né? E o contexto que favorece isso, que é o contexto, como em parte foi falado pelo Fernando, né? Que é um contexto de desigualdade social, de grande dificuldade de acesso aos recursos que viabilizam a participação democrática, né? De um grande contingente de pessoas que, por várias circunstâncias, e uma delas é a dificuldade do trabalho político de esquerda, né? Trabalho político de base, essas pessoas têm dificuldade de construir a identidade política, né? Aquela coisa que a gente vê muito nas redes sociais, né? Em tom de piada, de brincadeira, eu não gosto, que é a coisa do pobre de direita, né? Como se pobre devesse nascer com um DNA de esquerda. Ser de esquerda ou ser de direita é o resultado do trabalho político, né? Então, entre outros fatores, esse déficit de trabalho político da esquerda também, né, não é só isso, mas também favorece a essas mobilizações mais à direita, né? Agora, eu acho que pelo menos até o momento, né, essas manifestações dessas, entre aspas, celebridades internacionais, isso tem mais uma conotação, digamos assim, de espetacularização do que claro, sempre alimenta o ego, né, da extrema-direita e tal, mas eu fico até assim meio... eu acho que é mais preocupante autoridades do primeiro escalão do governo, seja do executivo, do judiciário, do legislativo, dialogarem com esse tipo de figura, né, do que o que eles falam, né? Porque não deve ser colocado no mesmo nível, né? Um presidente da República tem que mandar lá um porta-voz responder alguma coisa. O presidente da República não deve dialogar com uma figura como essa, né? Hierarquicamente não cabe. Perfeito. Cadê o Fernando? De acordo? Não, sim, mas eu fico um pouco preocupado, porque o Elon Musk tudo é uma celebridade, mas é uma celebridade quase bilionária, né? Então, ele tem um poder muito forte, de certo modo, para fazer, né? Ele mesmo falou, eu dou golpe onde eu quero, enfim, né? Então, você tem um lado, claro, tem um lado meio folclórico, espetacular, tal, mas tem um lado muito concreto, né, dessas forças que agem em conjunto, né? E isso a gente nunca pode esquecer do Brexit, por exemplo, né? Então, a gente precisa estar muito atento, né? Tem esse lado do Edu Bananinha, enfim, Carluxo, claro, né? Magno Malta, né?
o Nicolas, enfim, né? Mas tem um bastidor que eu acho que esse bastidor que é um bastidor de quem financia essa extrema-direita, né? Porque tem uma coisa que acho que ainda não apareceu, e aí o 8 de janeiro, né, apareceu o que a gente já conhecia lá, o dono da Tecnisa, Meyer Nigre, mas a Jovem Pan, mas eu acho que tem algum bastidor aí que a gente ainda não sabe, eu aqui fazendo teoria da conspiração, que, enfim, né, e você tem fundações de bilionários americanos também, da extrema-direita, enfim. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui em Portugal, né? Enfim, aqui, 25 anos da Revolução de Abril, foram eleitos 50 deputados do Chega. 50 deputados do Chega, inclusive um brasileiro afrodescendente, enfim, falou um monte de bobagens, enfim. Mas foi ontem, ou antes de ontem, eu vi uma deputada fazendo um discurso na Assembleia dizendo que o Brasil estava correndo perigo e se nós não tomarmos cuidado, isso vai chegar aqui também, porque a nossa luta contra a esquerda e contra o comunismo. Veja bem, como tem uma conexão, eles agem em rede, né? A gente consegue agir em rede? Onde está a nossa internacional? Existia uma internacional lá atrás, enfim, até os anos 60, acabou, né? Acabou a nossa internacional, acabou. Então, eu assim, alimento, de fato, uma preocupação, um receio, porque, repito, acho que a gente está muito na defensiva, né? Nelson, ouvindo aí o Fernando, o que eu posso esperar do futuro dessas democracias liberais do Ocidente? Elas estão com o seu prazo de validade vencendo, dada a organização dessa turma aí? Né? Tem literatura agora, como morre a democracia. Tá na moda esse tema, pô. Tá na moda. Não, isso né, aquela frase, depende de nós. Depende de nós. Depende, eu acho que nós que nos dizemos de esquerda, né, eu acho que a gente devia ter um primeiro aprendizado, né, que é não desvalorizar a chamada democracia liberal. Uhum. Ela não satisfaz, justamente por conta se a gente ficar num formalismo institucionalista, né, basta ter eleições, basta ter divisão de poderes, tá? Bom, temos uma democracia. Claro que isso não satisfaz, né? Em função do que a gente falou, as desigualdades sociais, a dificuldade, porque a democracia efetivamente só funciona se o conjunto da população, dos cidadãos, né, participarem em igualdade de condições, ou minimamente, né, ou dito de outra forma, não pode haver um abismo de desigualdade, de acesso aos recursos sociopolíticos, né, tão grande, né? Então, se um punhado de gente sabe o que quer, sabe quem em que contexto está vivendo, quais são seus interesses, quais são seus aliados, quais são seus inimigos, qual é a sua pauta, né? E quais os mecanismos, tem recursos, né, para mobilizar, para ir em busca dos seus direitos. E os outros não têm nada disso, né? Claro que essa democracia não vai funcionar. Mas não podemos recuar para trás disso, né? Uma coisa que sempre se fala, né? Quem concorda com essa perspectiva, né? Nós que somos de esquerda, quando a gente perde o direito individual de livre expressão, o direito a habeas corpus, o direito de se associar, que são direitos liberais, a gente percebe a importância desses direitos, né? Que é o mínimo, que, digamos, é o ponto de partida, né? Então, eu acho que é complicado se a gente, em nome de um futuro socialista, ou seja, o que for, a gente desvalorizar os princípios democráticos e o jogo democrático, né? Até mesmo cometendo o erro de considerar as manifestações da rua superiores aos princípios básicos da democracia, né?
Então, isso tudo que aconteceu com a direita indo para a rua acendeu um sinal de alerta para nós que somos de esquerda, né? Porque a gente achava justamente que eram sempre positivas as manifestações de rua, porque sempre eram do nosso lado. Né? Só quebrou uma vidraça ali do banco, símbolo do capitalismo. Só que agora os caras foram e quebraram a vidraça do Planalto, do Congresso, em nome de uma ditadura de direita, né? Então, é preciso ter um certo cuidado com isso também. Mas o ponto central é que, eu concordo com o Fernando, nós de esquerda precisamos estar alerta e precisamos resgatar o trabalho político, né? São vários fatores, né, que não estão circunscritos só à situação brasileira, né? O processo histórico recente, porque, bom, para a história, 100 anos é quase nada. O processo histórico recente é um processo onde a classe trabalhadora, que era a grande classe popular, digamos assim, né? Ela se tornou gestora do Estado, justamente com o advento do Estado de Bem-Estar Social, com o pacto entre capital e trabalho nos países centrais, né? com a reforma, etc., com essas reformas. E quando você se torna gestor do Estado, é claro que aquele ímpeto revolucionário se reduz, né? Por outro lado, as próprias transformações, contraditoriamente, as próprias transformações que foram propiciadas com esse processo, como dizia meu saudoso professor Francisco de Oliveira, lá na USP, ele tinha um olhar otimista, e eu concordo com ele, essas transformações nos levaram mais próximo de um sonho socialista, né? Entre outros fatores, porque você comprovou que você pode produzir em alto nível, né? Com desmercantilização parcial da força de trabalho, né? O advento do Estado de Bem-Estar Social proporcionou que os trabalhadores, em boa parte do mundo ocidental, agora nós estamos num período de perda, né? Mas propiciou que a conquista de direitos fizesse com que você tivesse uma boa parte da sua renda fora do princípio do valor. Né? Então, escola, educação, saúde, aposentadoria, né? Previdência, etc., etc. Alguns países se chegou a 50% da renda, digamos, de um trabalhador sendo resultado do fundo público e não da renda vinda da mercantilização da força de trabalho. Ora, desmercantilizar força de trabalho é um princípio socialista. Então, nós chegamos a 50% disso, né? O passo seguinte seria desmercantilizar totalmente e destinar totalmente o fundo público para esse fim, né? Então, teoricamente parece fácil, mais um passo. Só que as forças reacionárias, né, promoveram o contrário, né? Justamente a partir dos anos 70, 80 do século passado, o capital, de várias formas, tratou de tentar se apropriar dessa parte do fundo público que era destinado ao trabalho, destinado à desmercantilização da força do trabalho. Então, as privatizações, a redução dos direitos trabalhistas, direitos previdenciários, etc., etc., vão todos nessa linha. E os trabalhadores, os representantes da classe operária, assumiram uma postura mais reacionária, ou seja, no sentido de que reagir para não perder mais, né, do que já está perdendo, e não uma postura como era no início aí da luta da esquerda socialista, comunista, uma força propositiva, né? Isso se perdeu, né? Então, é esse o dilema ou parte do dilema que nós vivemos, né? Perfeito. Cadê lá o nosso Fernando? E aí, ouviu aí? Não, eu ouvi. Eu acho que assim. Acho que nós vivemos, né, uma nova acumulação capitalista a partir do final dos anos 70, né? Eu acho que quando você tem a queda do sistema de Bretton Woods, enfim, a crise, né, da social-democracia, né, e o modelo neoliberal, né? O Chile foi a grande experiência, mas o Reagan, Thatcher, enfim, né? Você
quebrou todo o sistema sindical, no caso da Inglaterra, enfim. E eu acho que de lá para cá a gente vive uma falência desse modelo social-democrata. E eu acho que o principal, assim, hoje é pensar democracia versus capitalismo. Né? Mas uma democracia que vai além, acho que aí é a inventividade da esquerda, uma democracia que vai além dos princípios liberais. Sim, claro, os princípios liberais de liberdade do indivíduo, tal, acho que isso são princípios importantes, mas é preciso ir além, porque a gente sabe que a democracia liberal também conviveu com aberrações, para pensar, por exemplo, como os Estados Unidos, nos anos 60, aqui, tinha segregação racial. Enfim, acho que a gente precisa pensar num novo tipo de democracia, uma democracia que coloque na pauta o comum. O que é esse comum? Eu acho que eu não sei, acho que a gente precisa construir, né? E no caso brasileiro, a gente nem alcançou essa social-democracia, né? No caso brasileiro, a acumulação se deu por meio de trabalho informal. Enfim, no caso brasileiro, a gente ainda vive, a meu ver, a barbárie, apesar, enfim, que o governo Lula lá, os de 2002, enfim, Fome Zero, Bolsa Família, você teve uma distribuição de renda, enfim, mas você não tocou no patrimônio. A gente ainda está longe de ter uma educação de qualidade. Se a gente pensar a educação pública no ensino fundamental, ensino médio, a saúde pública, por mais que o SUS tenha que ser sempre valorizado, ainda tem déficits gigantescos. Enfim, a gente está longe de ter uma social-democracia, a gente não chegou nem perto, pelo contrário, né? A gente conseguiu ter uma inserção pelo consumo, o que é válido também. Acho que as pessoas têm o direito de comprar a geladeira, comprar o eletrodoméstico e tal, mas a gente chegou, a cidadania passou longe, né? Passou longe. Então, acho que esse é o ponto. E também, quando você tem um boom, como foi o boom de commodities, que permitiu o crescimento brasileiro, né? E, ao mesmo tempo, esse boom, você não faz reformas estruturais que possam dar sustentação política. Quando termina esse boom e entra a crise, a pessoa que recebeu um pouquinho quer mais, né? Quer mais no sentido de condições materiais de existência, né? E esse mais acabou. Enfim, e o Estado, né? Ele não, e aí o Estado, dentro desse modelo de financiarização, né? Ele também chega no seu limite, né? Porque aí eu acho que também tem uma questão que a gente tem que pensar, que o reformismo bate no teto, né? Porque pleno emprego, salário mínimo, o capitalismo não vai querer, vai chegar um limite que vai falar, olha, não deu, não dá mais, né? Enfim, então, no limite, o capital e fascismo estão ali juntos, dialogando. Enfim, tem um diálogo ali que eles, né, superexploração do trabalho, enfim. No limite é isso. Eu sei que eu estou fazendo indo uma leitura no sentido mais radical, mas eu acho que a gente precisa pensar esses horizontes, precisa pensar os horizontes utópicos, concretos, reforma e transformação radical, nem sei se é revolução, não podem andar de modo separado, né? E para voltar um pouco na questão do STF, eu sempre gosto de lembrar que a nossa justiça é uma justiça desigual, né? Ela prende e mata preto, ela prende e mata pobre, enfim, ela é desigual, né? A questão do STF, o STF também virou assim meio que o paladino da justiça. A gente tem um capítulo que a gente fala punitivismo às avessas no livro. Por que punitivismo às avessas? Porque, assim, eu acho que a estrutura judiciária brasileira, ela é pensada no punitivismo. Ela é formada no punitivismo, né? E por que a gente pensou nesse punitivismo às avessas? A gente pegou algumas pessoas do inquérito do Alexandre de Moraes.
Um é um cara que tem um nome muito sui generis, Aécio Lúcio Costa, né? Aécio Neves, que lá atrás, em 2014, detonou a bomba, né, não aceitando a derrota. Lúcio Costa, que urbanista de Brasília, né? O Aécio Lúcio Costa era um funcionário da Sabesp, né? Exemplar, uma pessoa boa, enfim, né, segundo o depoimento dos colegas, enfim, mas ele foi, assim, ele pirou nas teorias de conspiração, achar que ia até a questão dos reptilianos, enfim, e era um cara exemplar, mas entrou numa teoria da conspiração, só para lembrar que eu já conversei com pessoas que estudam estuda filosofia, que legal, que universidade você faz? Não, eu estava fazendo um curso do Olavo de Carvalho. Então, né, essas pessoas... Então, esse é um dos envolvidos. O outro é a Cibele, que era uma aposentada de 60 anos, enfim, o outro era o Matheus, que acho que era um entregador, né? Enfim, né? Que estavam lá, que produziram as suas próprias provas com selfies, se auto-incriminaram, enfim, porque, né? E o Aécio Lúcio Costa pegou 17 anos, a Cibele também, e o Matheus também, né? Eu fico pensando, né, essa questão, né? Foi um crime multitudinário, enfim, né? Eu fico pensando se esse punitivismo do Alexandre de Moraes também é um punitivismo que vai também nos afetar, porque não nos esqueçamos, o Alexandre de Moraes pertence à ordem também. Ele vem do Michel Temer, do governo tucano, que reprimiu os estudantes secundaristas de forma brutal, né? Então, nos esqueçamos disso. E a esquerda, Alexandre de Moraes, que maravilha. Calma lá, devagar com o andor. Então, esse punitivismo, esse partido da ordem, ele é um partido da ordem que, quando nós estivermos na rua, nós também vamos ser incriminados. E aí eu acho que a esquerda, para lembrar também a lei antiterrorismo nas Olimpíadas, a esquerda também dialoga com esse punitivismo e isso é muito perigoso, né? Então, não estou dizendo que os responsáveis não devam ser responsabilizados, mas eu acho que é preciso ter o devido processo legal, né? Quem de fato, né, as penas devem ser, enfim, 17 anos, enfim, eu não sou jurista, mas se a gente pegar nos Estados Unidos, em que você individualizou a pena, as penas acho que foram de 3 anos, enfim, a gente no livro coloca, eu não me recordo do dado exato, mas a minha questão é essa, porque o próprio Tarcísio, quando teve uma retomada do movimento Passe Livre aqui em São Paulo, no começo do ano, quando as pessoas que foram presas, qual foi a acusação? A abolição do Estado Democrático de Direito. Acho que a gente tem que repensar também o que é o Estado Democrático de Direito no Brasil. Para quem ele funciona? A gente viu agora o cara do Porsche, mesmo só para concluir, mesmo nas investigações do Alexandre de Moraes, até o momento só se pegaram padres. E os tubarões, os generais ainda estão livres, leves e soltos, foram indiciados, Polícia Federal, mas, né, o Braga Neto e o Heleno, então a gente tem que pensar também o que é o STF. Você falou ali dos personagens, né? Infelizmente, né, para nós do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná, mas espero que seja uma exceção, né? Um dos personagens do Capitólio foi aluno nosso. Tá de sacanagem, professor. Foi preso e... No Capitólio? No Capitólio. Acho que ele não chegou a completar o curso, ele cursou 1 ou 2 anos e não sei lá bem a história dele, foi para os Estados Unidos, estava morando lá. E depois até ouvi uma... eu postei no Facebook, né? Falei, olha, infelizmente foi nosso aluno e tal, porque tinha a foto dele lá no Capitólio, né? E aí acho que alguém comentou que leu uma entrevista dele depois, que ele se arrependeu totalmente, que ele foi no impulso da multidão e tal. E acho que, bom, devia estar correndo o risco de, além de ser preso e tudo, perder a possibilidade do green card, essas coisas todas, né? E a gente fala, pô, foi nosso aluno, de algum modo, será que a gente falhou na formação do sujeito? Mas um outro ponto ali que você mencionou, Fernando, que eu achei interessante, que essa questão de como as pessoas, quando
passa o período de expansão econômica, mobilidade social e tal, e as pessoas, né, perdem, às vezes voltam até, descem mais abaixo na estrutura social. E é interessante relacionar isso também, como daí você tem um contexto muito favorável para o avanço da pauta moral, né, do moralismo e tal, que é justamente o que alguns movimentos religiosos, movimentos de direita se aproveitam, né? Quer dizer, os trabalhos sobre voto, eleições, decisão de voto e tal, eles mostram muito isso. Quer dizer, o elemento mais forte na decisão do voto é a questão econômica, né? E, portanto, nos momentos de crise econômica, isso se soma à pauta da moralidade, né? Que é a pauta da extrema-direita, a pauta dos fascistas, né? A intolerância em relação às diferenças, a questão da sexualidade. Esse movimento internacional, por exemplo, da extrema-direita, que associa inclusive a Igreja Católica, evangélicos e outros santos, um exemplo é a temática de gênero, né? A chamada ideologia de gênero, né? Que não existe. Que não existe. Tem alunos que fizeram um trabalho sobre isso lá, uma aluna minha que fez um trabalho comparando justamente Portugal e Brasil, a mídia de Portugal e a mídia do Brasil com relação à ideologia de gênero, né? Mas isso é bastante notório, né? Quando, principalmente em contextos de crise econômica, você tem o avanço dessas pautas no processo eleitoral, né? Estado democrático de direito, né? Na minha cabeça, e na cabeça aqui das pessoas mais próximas a mim, mantê-lo é prender essa galera que depredou Brasília lá no dia 8 de janeiro. O Fernando me explica aqui que a gente tem que tomar cuidado também, não é isso, Fernando? Pra gente não criminalizar qualquer um que vá pra rua pedir qualquer coisa. E aí danou-se. Estamos andando na corda bamba, professor Nelson. Tem uma diferença básica aí, né? Quer dizer, eu me considero... eu acho até que é um pouco redundante, né? Eu acho que ser de esquerda é defender a democracia, né? E como a gente já falou, não a democracia mínima, a democracia máxima, né? Tem até esse debate na literatura, né? Os minimalistas e os maximalistas, né? Eu sou do lado dos maximalistas. Quer dizer, não basta ter instituições democráticas, princípios básicos democráticos, se, como a gente já falou, né, você tem muita desigualdade social, e essa desigualdade justamente é que favorece com que os agentes políticos e jurídicos tratem de forma diferente um e outro, né? Quem tem mais recursos, não só econômicos, simbólicos, etc., é mais favorecido e quem não tem é desfavorecido, né? Então, essa democracia não serve, né? Mas, voltando ao ponto, a democracia possibilita e até exige, né, para que ela funcione bem, que nós possamos protestar, né? Isso está na literatura mesmo dos chamados liberais, né? Entre os períodos eleitorais, os cidadãos, individualmente ou organizados, podem legitimamente protestar, ir à rua, fazer manifestações, etc., etc. A diferença está em, primeiro, protestar propondo o fim da própria democracia, né? Em nome de um extremismo de esquerda ou de direita. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é protestar, né, colocando em risco a si mesmo e aos outros à sua volta. Esse é o outro ponto, né? E aí, Fernando? Eu vou tomar como pressuposto um pouco uma entrevista do professor Vladimir Safato, que ele diz assim, né, que duas coisas que a esquerda tem que colocar no horizonte, né? Igualdade radical e soberania popular. E aí, como você constituir isso, né? Eu acho, não sei, é uma tarefa gigantesca, né? Mas eu sinceramente, né, eu acho que volta a falar da falência da social-democracia, né, que você tentou, por meio de um reformismo, uma aliança entre Estado, capital, e essa aliança ela tem um prazo de validade, né? O prazo de validade é quando você tem uma crise do capitalismo, como a gente está vivendo essa crise desde o final dos anos 70, né?
E o que fazer, diria Lenin, né? Mas eu acho sim que a gente não pode. Volta à questão da equação, reformismo e transformação radical, enfim. A gente não pode. A gente tem que encontrar talvez um meio termo, mas um meio termo que também não seja de migalhas, um meio termo que seja também de encontrar um reformismo radical, né? Porque eu não sei, assim, se a gente, no quadrante da história agora, vamos ter uma nova revolução, como foi de 1917, como foi a Revolução Francesa, como foi a Comuna de Paris, não sei, né? Enfim, mas eu só sei que alguma coisa precisa ser feita. E aí eu acho que a gente precisa, acho que as radicalizações são necessárias. Eu não chamaria assim de extremistas de esquerda, eu chamaria de horizontes radicais, assim como foi 68, né? E como foi nas diretas também, os movimentos sociais, toda a Constituição de 88 veio da luta dos movimentos sociais, né? Em São Paulo teve o quebra-quebra, né? Que a gente pode falar, não, mas isso aí... Eu acho que as insurreições, né? 2013, né? Enfim, a gente meio que perde o controle, né? O Walter Benjamin falava do lampejo da história, né? Eu vou um pouco nessa direção vou soar um pouco romântico aqui, mas acho que o romantismo precisa voltar a fazer parte também da nossa vida e da esquerda, né? Porque, de novo, repito, senão nada contra as instituições devem ser aprimoradas, mas a gente precisa de instituições. Que tipo de instituições a gente pode construir que vá além dessas que nós já experimentamos, né? E instituições que sempre, assim, de novo, volto a falar, democracia e capitalismo, a gente está numa encruzilhada, né? E essa encruzilhada, eu acho que a extrema-direita já sabe o que ela quer, né? E ela oferece, olha, eu ofereço isso. É uma radicalização no sentido regressivo, né? E cada um por si, né? E é isso que eu ofereço, né? E quem quiser ir comigo vai, tá muita gente está indo, tá acompanhando, né? E nós, né? E nós, né? O que faremos, né? Bom, a gente começa a conversa aqui com 8 de janeiro e não tem jeito, né? Veja para onde deriva a coisa. A gente vai parar na especulação a respeito da compatibilidade ou incompatibilidade entre capitalismo e democracia, Nelson. Esse assunto aí a gente não consegue evitar aqui de jeito nenhum, viu? Eu acho assim, existe um certo equívoco, eu acho, de... Assim, capitalismo e socialismo são modos de produção. Isso, quem nos conta, você é um pouco professoral aqui, mas eu sou professor. Por favor. Os manuais, né, de ciência política, né, o beabá, né? Então, você pode ter capitalismo com ditadura, pode ter socialismo com ditadura, você pode ter capitalismo com democracia, socialismo com democracia, né? Isso é um ponto, né? O outro ponto são o que o Fernando falou, né? São as contradições, as tensões que o processo político vai colocando para o sistema econômico, né? Então, essa é uma boa questão, quer dizer, até que ponto a reprodução do capital, a partir desse momento, não tolera mais uma sociedade democrática, né? Isso aí daria mais não sei quantos debates, né? Mas, enfim, do nosso lado, acho que estamos do mesmo lado, do nosso lado de esquerda, acho que trata-se de preservar o jogo democrático e aprimorá-lo, como a gente falou desde o início, né? Inclusive com os movimentos sociais legítimos, porque uma coisa é você ter um movimento social de luta por direitos, né? E esse movimento social vai para a rua e é reprimido. E aí é uma reação. Isso é uma coisa. Outra coisa é esse movimento social propor colocar bomba no aeroporto, colocar bomba... Aí já não é movimento social, é terrorismo, né? Então, são coisas bem diferentes. Então, toda a mobilização, os movimentos sociais dos anos 70, anos 80,
que propiciaram uma Constituição bastante avançada, inclusive com princípios democráticos muito além do minimalismo liberal, né? Com conselhos gestores de políticas públicas, plebiscito, referendo, audiências públicas, todo esse aparato, que, aliás, a gente fez um estudo sobre esses conselhos no Paraná no início dos anos 2000, saiu uma coletânea e tal. O Conselho de Saúde era o que mais funcionava, né? Quer dizer, era o que funcionava. Funcionava bem até. Porque ele tinha um formato que não tinha só representantes do governo e dos trabalhadores e dos gestores. Quer dizer, tinha governo, trabalhadores, gestores e usuários da saúde. Tem até hoje esse formato, né? Inclusive, eu não sei como é que anda agora, mas quando a gente fez a pesquisa, dava para dizer que a política pública de saúde em Curitiba não estava restrita aos interesses do Poder Executivo Municipal. O Poder Executivo Municipal não conseguia passar por cima dessa força que vinha do Conselho e que vinha dos movimentos sociais, né? Então, várias políticas públicas de saúde, mãe curitibana, não sei o quê, vinham dessa força que vem lá dos anos 80 do movimento. O movimento de saúde foi um dos principais movimentos que influenciaram a Constituição de 88, inclusive com epicentro aqui no interior do Paraná, Londrina e tal. Então, assim, são ganhos que, infelizmente, né, a gente olha para a história, são ganhos que a gente está deixando escapar, mas que a gente pode retomar, né? Que a gente pode retomar no sentido de avançar a democracia e de avançar rumo a um horizonte socialista. Perfeito. Bom, a gente ainda tem alguns minutinhos aqui e eu vou no caminho aqui do professor Nelson, né? O que é resgatar? O que é deixar de negligenciar esses ganhos? Vamos começar ali pelo Fernando. O que a gente faz agora para resgatar, então? Eu acho que o que a gente faz agora primeiro, a gente ter o poder de se manifestar, né? E o poder de manifestar uma defesa radical da Constituição de 88, né? Embora essa Constituição tenha o artigo 142, eu acho que defender a Constituição de 88, mas também defender o direito à memória, né? E um acerto, acho que a democracia brasileira também passa por um acerto de contas com os militares, e isso não foi feito. Enquanto isso não for feito, a gente também vai ficar sempre com déficit democrático, que a gente vê como é que é a atuação das polícias militares, recentemente a Operação Escudo em São Paulo, né? Então, passa por uma defesa radical da democracia, mas uma democracia, como bem o professor falou, maximalista, uma democracia radical mesmo, né? Que vá no horizonte de igualdade, mas num processo, mas que passa, o primeiro passo é defender a Constituição de 88, que é educação de qualidade, saúde de qualidade, habitação pública, né? Acho que passa por isso, né? E a defesa de um bem-estar social concreto, né? Eu acho que isso é o que a gente tem que fazer enquanto militantes, ativistas de esquerda, e, de novo, né, realizar a praxis política, cada um dentro. Acho que aí no Meteoro, você, Álvaro, na comunicação, professor dando aula, eu que participo de alguns grupos, a gente fazendo aí dentro do nosso espaço, né? Eu acho que voltar a ter praxis políticas. Trabalho de base, embora a gente saiba que o trabalho de base hoje é muito difícil, mas a gente tem que reinventar esse trabalho de base. E pensar que, assim, como o professor falou, né, desse grupo atabalhoado, a gente até brinca que é um exército de Branca Leone, embora no filme o exército de Branca Leone seja um exército que se constitui contra a ordem feudal, né, o exército de Branca Leone no sentido da desorganização. Se não fosse um exército de Branca Leone, o Bolsonaro talvez pudesse ter dado o golpe, né? Mas como eles são, enfim, incompetentes, para dizer o mínimo, né? Não deu, mas a gente passou perto, né? E a gente, para
para parafrasear a música, é preciso estar atento e forte. Sempre, né? E acho que é isso. E com força e atenção, a gente vai chegando perto do final aqui, mas eu vou perguntar para o professor Nelson também. O que é resgatar essa democracia nesse exato momento histórico? Bom, eu reforço as palavras do Fernando, acho que é por aí, e para não me alongar muito, de tantas coisas, uma coisa eu acho importante sublinhar, né? Eu acho que a esquerda, ou parte, né, da esquerda, não vamos ser injustos, ela peca por construir uma estigmatização, um preconceito em relação a certos grupos, ao invés de tentar compreendê-los, né? Por exemplo, evangélicos, né? Então, boa parte da esquerda considera que evangélicos são de direita, ultradireita, são preconceituosos, mas tem evangélicos e evangélicos, né? Inclusive, além dos estudos acadêmicos a respeito, saiu aí coisa de meses atrás, um ano atrás, acho que na época da eleição, uma matéria da Folha de São Paulo, do Datafolha, mapeando um pouco essas diferenças entre os grupos evangélicos. Então, muitos grupos evangélicos e muitos indivíduos evangélicos têm uma abertura para aderir à justiça social, igualdade social, transformação do mundo nesse sentido, né? Mas, preconceituosamente, uma parte da esquerda não quer nem ouvi-los, nem dialogar com eles, nem saber quem são e por que eles são facilmente, boa parte deles, cooptados pelo discurso da direita, o discurso moralista, etc. Então, tem certos nichos aí que a esquerda deveria dar mais atenção no sentido de ouvi-los, compreendê-los, ao invés de simplesmente virar as costas, né? Então, as manifestações em mídias sociais, na mídia em geral, os tipos de entretenimento, os tipos de valores que circulam por ali, e no campo religioso também, quer dizer, ser de esquerda significa justamente construir um movimento popular de transformação do mundo. Mas como que você vai construir se essa parcela do popular que é significativa, você vira as costas? Né? Você tem que interagir com ela se você pretende fazer algum tipo de transformação. Esse é um tópico importante também, dá uma conversa inteira aqui, né? Que é o crescimento da população evangélica no Brasil. Se a gente for olhar em termos históricos, tem quem diga aí, quem pesquisa isso, que não tem nem precedente para o que está acontecendo no Brasil. É muito rápido o que está acontecendo. A primeira igreja evangélica abre as portas nesse país em 1922. Até aí não tinha nada. Hoje são 100 e tantas mil. Abrem 17 por dia, são os números mais recentes aí. Tem bastante pesquisa a respeito, né? A população evangélica vai ser a maioria em 2030, é o que dizem as projeções também, né? Isso é uma coisa que muda tudo, Nelson. Muda absolutamente tudo. Eu fico pensando assim, ó. Para a fé católica, é uma queda inevitável. Não tem jeito. O maior país católico do mundo, né? Justamente nele, o Vaticano perde a sua hegemonia, a Igreja Católica perde a sua hegemonia. Então, para a Igreja Católica, me parece inevitável. Perdeu alguma coisa. Agora, para o Brasil, isso precisa ser uma decadência? Isso precisa ser um problema? Isso precisa ser um futuro, assim, terrível para a gente? Porque será que é por aí mesmo? Se em cada templo evangélico eu posso encontrar uma flor de lis, que é aquela lá que mata o marido e depois leva o filho adotivo para casa de swing, então em cada quarto do Vaticano eu posso achar um padre que come criancinha e foi acobertado por 2 ou 3 papas até aqui, né? Então, derivei para cá, se todo mundo tiver mais um minutinho, né? Eu quero perguntar, esse Brasil evangélico, qual é o futuro dele? Precisa ser pior do que o Brasil católico, que é o do passado? Primeiro, como eu falei, é preciso ter um certo cuidado, porque essa homogeneização, ela é verdade. Equivocada. O Silas Malafaia é evangélico, mas o Henrique Vieira também. Eu rapidamente, na ocupação das escolas, aquele movimento que teve em vários lugares, aqui no Paraná e tal, a gente foi fazer uma oficina lá, através do programa PIBID, que eu coordenava na época, né? Eu coordeno agora de novo, é o programa de formação de professores, né? Daí fui com os alunos lá para uma escola aqui em Pinhais
E a gente fez uma oficina lá, discutiu, e tinha uma menina, né, 15 anos, 16, que era da escola, que estava na ocupação, e ela com um discurso muito engajado, feminista e tal. Fiquei surpreso, né? Tão jovem, já tão formada politicamente, né? Aí, no final, a gente ficou batendo papo ali e ela falou assim, não, porque na minha igreja... Eu falei assim, como assim, né? Com o meu preconceito, né? Como assim na sua igreja, né? Qual igreja? Lá, eu sou da igreja batista ainda, mas igreja batista. Eu fiquei curioso. Eu falei, mas você com essa postura, essa visão de mundo... Por que você continua numa igreja, né, conservadora, né, evangélica e tal? Ela falou, eu prefiro estar lá e contestar o machismo lá, contestar do que sair. Lá é o meu papel, lá que eu transformo. Sensacional. Aí não dá para colocar tudo no mesmo pacote, né? Os evangélicos. Ela é um outro perfil de evangélico. Gostei dessa moça, uma maturidade impressionante para... Então, esse cuidado. Essa é uma questão. Outra questão que realmente a gente deve se preocupar são as alianças dos poderosos evangélicos com milicianos, com ultradireita, com fascistas. Isso é um movimento que está acontecendo, que várias pessoas já têm alertado. E esse realmente algo preocupante, né? Fernando, essa é a nossa cena pós-créditos, né? É o nosso bônus, uma derivação aqui do assunto principal. Manda ver aí, quero te ouvir a respeito, pô. Eu vou ao encontro do que o professor disse. Eu acho que existe, de fato, uma incompreensão por parte da esquerda, por preconceito, em boa parte, mas às vezes também por preguiça, enfim. Embora tenha muitos estudos, né, assim... hoje, estudos de antropologia, enfim, que de fato é heterogêneo, né? Os evangélicos não são uma massa amorfa, eles têm condições materiais existentes, eles têm uma mentalidade também, eles não seguem tudo que o pastor diz. É óbvio que tem um grupo evangélico ultraconservador, que é salvacionista, que quer que de fato tem aquela coisa de resgatar, né, o Velho Testamento, o Deus Senhor dos Exércitos, né? Esse grupo é muito perigoso. Se a gente for pensar nos Estados Unidos, que tem lá o cinturão da Bíblia, né, os apoiadores do Trump, né? E aqui no Brasil esse grupo também tem uma força social. Então acho que tem que ter uma disputa com os evangélicos, uma disputa, né, entre os evangélicos, para ver que cada vez mais a gente tenha pessoas como essa menina aí, né? Tem um colunista da Folha que eu gosto muito, que ele é da Igreja Batista, enfim, o Ronilson Pacheco, né? Que ele escreve coisas ótimas, né? O Ronilson tem um livro... Tem um texto dele... Precisamos de um Deus que sofre. Eu fiz um vídeo aqui, quem quiser procurar. Meu Deus do céu, que é um apelo à humanidade de Cristo, ô Nelson. É uma coisa assim que teologicamente muda tudo e tal. São 5, 6 páginas ali absolutamente inspiradoras. Fernando, desculpa, é que você tocou no nome do Ronilson, eu fico encantado aqui, já tenho que sair indicando o texto. Não tem jeito, pô. Perdão. Não, claro. Continua. Desculpa te interromper, cara. Não, eu acho que o Ronilson é uma leitura fundamental. Eu acho assim que... porque o Ronilson está lá como evangélico disputando, né? Olha, Cristo, a imagem de Cristo, a imagem de Deus, enfim, não é isso, né? Enfim, eu acho que é esse o debate que a gente tem que construir, e é um corpo a corpo com os evangélicos que a esquerda ainda não fez. E precisa fazer, né? É difícil, porque você tem Malafaia, Edir Macedo, vários, né? Enfim, então é muito difícil, mas é um corpo a corpo que a gente precisa fazer com os evangélicos. E eu queria só lembrar também da última vez, Álvaro, a última pergunta, que você me fez, né? Eu vou retomar aqui um querido amigo, o Nicolau Bruno, que ele diz o seguinte, que a gente tem que sempre aprender com a luta antifascista, né? Com a luta antifascista, a luta histórica antifascista, desde quando surgiu o fascismo na Segunda Guerra e depois, né, com os coletivos antifascistas na Europa. A gente tem que aprender com essa luta histórica, né? Perfeito.
Agradeço aqui pela conversa, chegamos aqui ao nosso segmento final, vou abrir aqui para o recado final aqui do professor Nelson, estamos encerrando, agradeço a tua presença aqui, viu, professor, e peço desculpas pela desorganização do local nessa nossa abertura dos trabalhos. Não. Cada dia é um problema, viu, professor? Anteontem era o microfone, hoje é a luz, a gente tá arrumando aqui, hoje é a cenografia meio torta, mas aí a gente entortou as câmeras também. Eu tô vendo lá no retorno, até que tá retinho. Viu, Teobaldo? Não, isso é o molho que mostra que é um trabalho de base, né? Um trabalho... É verdade. É mesmo. Mas eu que agradeço, Álvaro, e assim, só o último assunto, né? Só um conteúdo pontual, Por né? favor. Lembrando que, assim, me parece, né, que a Igreja Católica abriu mão de ter esse braço político, né, que era a teologia da libertação, os movimentos de base da Igreja progressista, né, que no Brasil também foram muito importantes, né, nos anos 50, 60, 70. Foi o meu primeiro estudo de mestrado, foi sobre o militante católico progressista, né, lá na sociologia da USP. Então, ela sufocou esse movimento e acho que isso contribuiu muito para que esse braço político-religioso migrasse para os evangélicos de direita, né? Mas eu acho que o desafio nós que nos colocamos à esquerda, né, é justamente, primeiro, a unidade, né, porque a gente briga muito, né? Então, é difícil construir uma unidade de esquerda, isso é histórico, né? A gente prefere mais rachar do que se unificar, né? E depois contribuir cada qual com as suas possibilidades com esse resgate de trabalhos mais de base, né, de trabalhos políticos de construção dessa pluralidade de identidades reivindicativas, né, e que se forem autênticas vão automaticamente serem mais à esquerda, né, porque dado o déficit social, educacional, de gênero, de raça do nosso país, né? Se esses diferentes grupos populares olharem para si próprios e pensarem nas disputas e nos seus interesses e nos seus aliados, isso já quase que automaticamente é um movimento de esquerda, né? Então, o desafio é esse, o desafio é construir esses sujeitos políticos, né? Nesse contexto atual. Perfeito. Quero passar ali para o agradecimento ao nosso professor ali que faz a presença remota hoje, compondo com a gente aqui na tela. Fernando, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Nesse show de precariedade que estamos aqui tentando vencer. Obrigado, viu? De verdade mesmo. Isso, né? Estética da fome, lembrando o Glauber. E eu quero agradecer, Álvaro, o convite. O trabalho de vocês é fundamental. Quero também agradecer aos companheiros que escreveram o livro comigo, o professor Pedro Arantes e a Maria Luísa Menezes, que é uma pesquisadora assim gigante, né? E assim, foi uma escrita instigante, o 8 de janeiro, a rebelião dos manés. E quero agradecer os dois principalmente, e a todos aí, ao professor Nelson pela interlocução, e a você, Álvaro, mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Valeu. Por fim, ficou escondidinho ali hoje, não participou, mas a hora que a gente começar a entrar ao vivo, a gente ainda está meio inseguro para isso, né? Estamos testando, construindo aqui. Aí o Teobaldo vai participar mais, trazendo para a gente os comentários do público. Teobaldo, obrigado, viu, cara? Aprendeu hoje aí alguma coisa? Aprendi, sim. Aprendeu. Eu também. Seguinte, muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final. A gente fica por aqui. Finalizo agradecendo também a produção da nossa Sofia, coordenadora de conteúdo, que montou essa mesa maravilhosa aqui pra gente, né? É isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!